Opa, pessoal, beleza? Hoje eu e o Leonardo vamos falar sobre esse artigo tão interessante que é o Determinants of Social Media Adoption by Large Companies, que é um artigo brasileiro que a gente vai falar um pouquinho dele sobre. Bom, esse artigo ele fala sobre o uso das mídias sociais nas grandes empresas brasileiras. Ele também retrata algumas pedras que podem aparecer no caminho dessas grandes organizações no uso das mídias sociais. Além disso, ele traz um panorama sobre a decisão de usar ou não usar as mídias sociais nas empresas. Léo, agora eu quero te perguntar, qual o objetivo desse artigo? Perfeito, Pacheco. Então, o objetivo do artigo é avançar a teoria sobre a adoção de mídias sociais no nível corporativo, especialmente em grandes empresas, identificando os fatores que influenciam essa adoção. Além disso, o estudo tem como meta propor um modelo teórico baseado no modelo de aceitação de tecnologia, o TAM, adaptado ao contexto organizacional, para explicar os mecanismos que levam as empresas a adotar essas mídias sociais em suas estratégias de marketing. Bom, a justificativa desse artigo é de que mesmo com a crescente de interesse das grandes empresas pelas mídias sociais, os estudos têm como foco o uso individual e não trazem muitas informações sobre o uso corporativo a nível de grandes empresas, grandes organizações, para que elas possam se basear. Então, esse artigo traz dados empíricos, então, dados com confirmações sobre o uso das mídias sociais para que as empresas, as grandes empresas, possam tomar suas decisões de usar ou não usar as mídias sociais. Léo, agora eu queria te perguntar, quais as principais fundamentações teóricas desse artigo? Sobre isso, a fundamentação teórica do artigo se baseia no modelo de aceitação de tecnologia, o TEN, proposto por Davis em 1989. Os principais conceitos envolvidos são o Perceived Usefulness, que se refere ao grau em que uma pessoa acredita que o uso de uma determinada tecnologia aumentará seu desempenho no trabalho, e o Perceived Ease of Use, que diz respeito ao grau em que uma pessoa acredita que o uso dessa tecnologia será livre de esforços. Outro conceito importante aborda as barreiras à adoção, como a falta de conhecimento gerencial e a influência dos stakeholders, que afetam a adoção de novas tecnologias nas empresas. Tendo isso em vista, Pacheco, qual foi o objeto de estudo do artigo? Bom, o objetivo de estudo desse artigo são as grandes organizações brasileiras. Nesse artigo, foram entrevistados 17 executivos de grandes empresas brasileiras para que a gente pudesse absorver e entender os seus conhecimentos e suas opiniões sobre o uso das mídias sociais em grandes organizações, entendendo como fatores internos e externos afetam no uso de mídias sociais nas grandes organizações brasileiras. Léo, eu queria saber de você agora. Quais você achou que foram os principais resultados obtidos com esse artigo? Certo. O estudo identificou 6 fatores principais que influenciam essa adoção de mídias sociais por grandes empresas. O primeiro é a capacidade de demonstrar resultados concretos. O segundo é a presença dos clientes nas mídias sociais. O terceiro é o conhecimento sobre as mídias sociais por parte dos executivos. O quarto é a influência de stakeholders, como funcionários mais jovens e agências de marketing. O quinto é o senso comum de que o futuro do marketing está no digital. E sexto, a idade dos executivos, com os mais jovens tendendo a serem mais propensos a adoções de mídias sociais, enquanto os mais velhos veem mais barreiras de entrada. Então, Pacheco, quais foram as contribuições do trabalho para a literatura da área? Bom, esse artigo teve uma contribuição bem legal com a literatura brasileira, principalmente no que se fala sobre o uso de mídias sociais e tecnologias nas organizações, preenchendo uma lacuna muito grande que a gente tem sobre esse assunto, principalmente aqui no Brasil, onde esse tema não foi muito bem desenvolvido ainda. Esse estudo ele também ele propõe um modelo para a adoção de mídias sociais, que é o TAM, mas ele traz esse modelo mais voltado para as grandes organizações, principalmente as brasileiras. Esse estudo ele também coloca em pauta algumas pedras que podem aparecer no caminho das organizações quando elas forem adotar as mídias sociais, como o senso comum, que ainda não foram muito bem desenvolvidas em outros estudos desenvolvidos até hoje, né? Léo, você pode me falar quais foram as contribuições finais desse artigo? Bem, a pesquisa traz contribuições práticas para empresas e profissionais de marketing,
ao identificar os principais desafios e barreiras que as empresas enfrentam ao adotar mídias sociais, como a dificuldade em medir o retorno sobre o investimento, que é o ROI, a falta de compreensão dos benefícios de longo prazo. Além disso, o artigo também sugere que treinamentos e apresentação de casos de sucesso podem ser estratégias eficazes para superar a resistência à adoção dessa estratégia. Além disso, ele propõe um modelo de adoção que pode ser usado por outras empresas para avaliar e melhorar as suas estratégias de marketing digital. E agora, mais uma pergunta para você, Pacheco. Quais foram as limitações dessa pesquisa? Pô, as principais limitações desse artigo são a pequena amostra que foi coletada. Então, esse artigo foi baseado em apenas 17 executivos de grandes empresas brasileiras, né? Também esses 17 executivos faziam parte da linha da rede de contatos dos pesquisadores. Então, isso pode trazer um viés bem grande nessa pesquisa. Além, se a gente for considerar o contexto global, essa pesquisa traz apenas informações de executivos brasileiros. Então, como já comentado anteriormente, ainda não foi desenvolvido um trabalho muito amplo sobre esse tema aqui no Brasil. Então, pode ficar a desejar algumas informações sobre esse tema, trazendo informações só de executivos brasileiros. Além de, como são só executivos brasileiros, pode afetar no contexto global, econômico, em outras situações que não a que nós vivemos atualmente. Léo, eu queria saber de você agora, quais as futuras pesquisas que você pode indicar? Certo. O artigo sugere que futuras pesquisas poderiam realizar estudos quantitativos para validar as proposições e relações identificadas no estudo qualitativo. Também seria interessante explorar adoções de mídias sociais em outros tipos de organizações, como pequenas e médias empresas, ou em outros setores da economia também, além de investigar os impactos de longo prazo dessa adoção no desempenho organizacional. E agora mais uma pergunta, Pacheco. Como podemos replicar esse estudo em outros locais? Podemos replicar esse estudo em outros locais, replicando o modelo qualitativo que foi utilizado nessa pesquisa, pegando o modelo teórico que foi utilizado nesse artigo e utilizando ele num contexto mais focado em mercados, vamos supor, na agricultura, no ramo têxtil, então de um jeito mais focado. Também seria interessante replicar essa pesquisa coletando uma amostra maior para que a gente possa ter mais opiniões, mais informações e mais conhecimentos. E não tem um viés nessa pesquisa. Léo, agora para a gente encerrar, qual você acha que é o público interessado nessa pesquisa? O público-alvo do artigo inclui pesquisadores na área de gestão de tecnologia, inovação e marketing digital, além de executivos de grandes empresas responsáveis pelo marketing e pela adoção de novas tecnologias. Agências de marketing e fornecedores de tecnologias de mídias sociais também podem se beneficiar das descobertas desse estudo, que ajudam a entender as barreiras e alavancas para a adoção dessas ferramentas no ambiente corporativo. Bem, e com isso nós finalizamos nosso episódio de hoje. Muito obrigado a quem acompanhou até o final. E já que nós estamos falando de mídias sociais, eu convido vocês a participarem das nossas mídias sociais e engajarem lá também. Os links estarão aqui na descrição. Muito obrigado a todos.